excelso, supremo, Deus adorado, digno, excelso, supremo, Deus adorado.
Graça e paz, irmãos. Quero ler juntamente com os irmãos Isaías, capítulo 23, do verso 1 ao 7. Isaías, capítulo 53, versos 1 ao 7. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tem o broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante de todos os tosqueadores, não abriu a sua boca. Oremos. Pai querido, como é bom te chamar de Pai. Te louvamos nesta noite por estarmos aqui. E o teu amor é a maior riqueza que nós temos em nossa vida, Senhor. O que mais precisamos além de ti, Senhor? Todos os tesouros desta vida, luxos e riquezas, Senhor, não é nada comparado a ti, Senhor. Ao teu amor, a tua graça e bondade para com nossas vidas. Neste texto, Senhor, nós ouvimos dizer que o Senhor foi oprimido, foi humilhado. E quão triste é uma pessoa ser humilhado, ser desprezado. Mas o Senhor sofreu tudo isso por amor a nós. Por isso que nós te agradecemos nesta noite, Senhor, por tão grande amor e misericórdia sempre conosco, Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, que nos ajuda sempre, que está sempre conosco, nos acolhendo como filhos aos que creem em seu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós não somos merecedores. Somos cheios de pecados e falhas diante de um Deus santo e verdadeiro, diante de um Deus humilde, de um Deus vitorioso, vencedor, que foi humilde, mostrando que nós devemos ser humildes e se parecermos com Cristo cada dia mais. Senhor, que os nossos passos, Senhor, possa caminhar nesta humildade, em santidade na tua presença, Senhor. Hoje relembramos o teu sacrifício aqui, Senhor, na Santa Ceia do Senhor. Relembramos o dia em que o Senhor deu sua vida, seu sangue, em sacrifício por nós, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós só temos a te agradecer. Abençoa aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que precisam da sua ajuda, da sua graça, precisa ser curado, precisa ser restaurado. Que o seu amor também os alcance, ó Deus. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, Senhor. É o que temos a te oferecer, Senhor, porque muito mais o Senhor fez por nós. Te agradecemos por tudo, em teu nome santo, Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Aos nossos queridos amigos e irmãos que também estão em seus lares, assistindo essa live. Que você também possa fazer o seu culto ao nosso Deus. Depois de ouvir essa leitura, não tem como dizer que o nosso Deus é grande. E por isso estamos aqui nesta noite para cantar e bendizer esse Deus que é tão grande. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, o nosso Deus. E eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos adorá-lo, dizendo quão grande é o nosso Deus.
com o esplendor de um rei que mais em majestade e luz faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por isso, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Ele é grande, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por isso, sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, sobre todo nome. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos hão de ver quão grande é meu Deus. Só a igreja diz quão grande é meu Deus. Isso, cantarei, Ele é, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Aleluias.
Por isso o invocamos aqui nesta noite a presença dEle. Aleluia, pois nós queremos sentir a glória, pois Ele é poderoso, poderoso és. Sobre o trono estás, sempre reinarás. É santo Deus que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouvir, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Poderoso és, poderoso és, com teu toque vem nos restaurar. Teu Espírito vem nos avivar. Poderoso és, poderoso és.
já podemos sentir. Aleluia, aleluia, tua presença aqui, já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Aleluias. Ele é o nosso Rei dos Reis. Louve ao nosso Deus Pai. Louve a Jesus. Louve ao Santo Espírito. Aleluias. Até que dos céus vies com perdão em teu olhar, pra cumprir a profecia, uma virgem concedeu, desde um trono de glória, na manjedoura ele nasceu. Por isso louve a Deus, louve a Deus e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Por isso louve a Deus, louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvo. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Paião de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará. Por seu sangue em seu nome, a liberdade conquistou, e o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou.
Amém. Podeis assentar, meus irmãos, e a palavra com o pastor. Muito boa noite aos irmãos. Deixa eu pedir para a Elbia voltar aqui. Cadê a Elbia? Fernando, vem cá também. Faz favor. Aqui, cadê o Fernando? O Fernando Cordeiro. Deixa eu especificar. Ninguém tem a mínima ideia por que eu estou chamando eles aqui novamente, né? Antes de começar o culto, o Fernando veio para mim e falou: olha, hoje é um dia muito especial na minha vida, e eu queria pedir, eu estou feliz e queria pedir que orassem por nós. Eles estão completando 8 anos juntos, 8 anos de casamento, né? E nós queremos orar por vocês. Querido e bondoso Deus, Pai amoroso, Pai grandioso, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um desses teus filhos. Pedimos ao Senhor que esteja com a tua mão sobre a vida deles, que esteja protegendo, cuidando, que o Senhor, ó Deus, esteja dando firmeza à união, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, para que eles possam permanecer nos caminhos do Senhor e permanecer, ó Deus, trilhando num casamento conforme os princípios e os valores do Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre eles, a tua proteção, o teu cuidado. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que da mesma forma esteja abençoando as famílias que fazem parte dessa igreja, que o Senhor esteja cuidando de cada família. E nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, Deus, que de uma maneira muito especial o Senhor esteja suprindo, cuidando e protegendo. Também quero pedir a Ti, ó Deus, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, como o nosso irmão ali de Lidianópolis, que perdeu o tio, que está com o coração enlutado, que o Senhor esteja consolando e confortando, e ainda, Deus, aqueles que também estão doentes, como aquele nosso irmão que está com os filhos com Covid, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor, ó Deus, esteja presente na vida de cada um de nós. Nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus, amém. Deus abençoe, viu? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes eu só queria lembrar, a minha esposa também fez uma cirurgia, está se recuperando, mas não se recuperou por completo. Aliás, está mais lento do que o médico havia previsto, porque provavelmente durante a cirurgia rompeu uma veia e fez com que inchasse bastante, com que ficasse roxo. E aí hoje ela também não veio porque o Joãozinho está correndo mais que ela atualmente. Então, para eu ficar pregando aqui e ela ficar cuidando da criança, ela não vai acompanhar ele correndo aqui no ambiente. Então ela está acompanhando de casa, tá bom? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Efésios, lá no capítulo 1. E nós temos o propósito de aprender aquilo que o Senhor, nosso Deus, tem a nos dizer através da sua palavra. E no livro de Efésios, assim como em toda a Bíblia, você vai encontrar a palavra do Senhor que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dá o alimento espiritual para a gente enfrentar os dias que nós estamos vivendo e que nos traz de fato a convicção de que somos filhos de Deus. O livro de Efésios é um livro bastante significativo, bastante interessante, bastante gostoso da gente ler. Eu pelo menos tenho muita alegria de ler Efésios. Tem alguns livros assim que tratam de assuntos mais específicos, que são momentos onde há uma necessidade de correções em algumas igrejas. E o livro de Efésios, ele é uma carta que foi escrita ali para Éfeso e circulou como uma carta geral para ajudar aquelas pessoas a se apegarem às doutrinas fundamentais, se apegarem aos elementos fundamentais da palavra de Deus. E nós encontramos no livro de Efésios, a partir do capítulo 1, nós vamos encontrar ali a introdução. Depois ele se concentra dos versos aqui 3 a 6, nos contando o que Deus Pai fez, dizendo que Deus nos abençoou, que Deus nos escolheu e que Deus nos adotou como filhos, que nós fazemos parte da família de Deus. Isso é maravilhoso demais.
Então ele fala desde lá do passado, antes mesmo de nós nascermos, que Deus nos escolheu. E depois, do 7 ao 12, ele vem falando sobre o que Deus Filho fez por nós. Ou seja, o Deus Filho derramou o seu sangue, Ele nos comprou, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E Ele usa uma expressão aqui dizendo que Ele derramou abundantemente sobre nós a sua graça maravilhosa, que Ele nos perdoou. E dos versos 13 a 14, que nós vamos nos concentrar hoje, nos fala sobre o que o Espírito Santo fez na nossa salvação. E ele traz aqui algo muito importante para as nossas vidas, algo que nos dá uma tranquilidade e ao mesmo tempo uma confiança maravilhosa. No verso 13 diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente for pegar aqui do verso 3 ao verso 14, que é um parágrafo só, sem pontuação no grego, como se ele estivesse falando de uma vez só, sem aquelas pausas para respirar, ele está falando aqui do Deus Pai, do Deus Filho, do Espírito Santo sobre as nossas vidas, dizendo que tudo é feito por meio de Cristo Jesus, e tudo é feito para a honra e glória do nome de nosso Deus. E é interessante como ele nos assegura, esse Deus que nos salvou antes mesmo de nascermos, no sentido de que Ele nos escolheu, esse Deus que derramou seu sangue antes mesmo de nós nascermos também, porque Cristo Jesus veio ao mundo antes de eu e você estarmos aqui, e desse Deus que nos sustenta, que nos cuida, que está presente como aquele selo que é colocado, que ele usa a expressão aqui do selo, para a questão aqui do Espírito Santo, que nos dá sustentação para a salvação. Em primeiro lugar, aqui nesse texto nós podemos ver como isso acontece. Então, a importância da pregação da mensagem. Veja o que diz no verso 13, de novo, ele diz: agora vocês ouviram a verdade, as boas novas da salvação, vocês ouviram o Evangelho, vocês ouviram acerca desse Cristo Jesus que é o Salvador. Olha como Deus estruturou tudo isso. Deus chamou Paulo para ser apóstolo, para pregar o Evangelho, mas Deus deu para ele um ministério um pouco diferente dos outros apóstolos, porque os outros ficaram concentrados naqueles que eram judeus, e Paulo, ele prega, não é que os outros não pregaram para não judeus, mas a ênfase dos outros se concentra nos judeus. E Paulo prega também para judeus, mas ele tem uma ênfase dada por Deus, pelo Espírito Santo, para pregar para os gentios. E os gentios eram aqueles que não tinham a menor ideia, que não conheciam, que não tinham noção de toda a história do Antigo Testamento, e que talvez soubessem uma coisa ou outra acerca do que Cristo Jesus fez, porque a história de Cristo se espalhou de uma maneira muito grande naquele momento. E então Paulo é chamado por Deus para levar a salvação para essas pessoas, as quais Deus também tinha no coração. Então veja que interessante, Deus tinha o propósito de salvar aquelas pessoas, Deus tinha da mesma forma escolhido eles e queria salvá-lo. E olha como Deus faz, Deus manda uma pessoa para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação, para anunciar a palavra de Deus ali entre aquele povo. A pregação é a forma escolhida por Deus para levar a salvação às pessoas. A pregação é a forma escolhida por Deus para levar a salvação às pessoas. Deus podia usar muitas outras formas, muitos outros métodos, Ele é grandioso, Ele é soberano, mas Ele queria que aquilo que Cristo Jesus fez se tornasse público, se tornasse conhecido para todo mundo, que as pessoas realmente reconhecessem isso, porque aqui está o alicerce central da fé cristã. É um Deus que se importa, é um Deus que vem ao mundo, é um Deus que
troca de lugar conosco, que paga pelos nossos pecados, que morre numa cruz sem merecer por si mesmo, mas que assume o nosso lugar e nos perdoa através disso, pagando pelos nossos pecados. A pregação da palavra é absolutamente central, é indispensável. A pregação da palavra é o centro, a pregação da palavra é absolutamente central. E muitas vezes nós precisamos redefinir o que é pregação. Porque muitas pessoas acham que pregar é simplesmente pegar uma bela história que talvez você veja lá na revista ou no seu televisor, que pregar é você dar sua opinião e trazer algumas lições de moral a partir da sua opinião. Mas na verdade pregar é pegar a palavra de Deus, ler, ensinar, explicar, e tudo gira em torno não do pregador, mas da própria palavra de Deus, do próprio evangelho de Deus, das próprias boas novas de Deus, daquilo que Cristo Jesus fez por nós. É por isso que nossa igreja, nós sempre economizamos tempo contando histórias e contando coisas e isso e aquilo, para concentrar o tempo na pregação, onde a gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, busca palavra, às vezes por palavra, versículo por versículo, história por história, olhando dentro do contexto, porque Deus nos deixou exatamente essa maneira para trazer a salvação àquelas pessoas. É interessante porque Paulo não chegou ali naquele lugar em Éfeso e disse: eu vou fazer um grande show para chamar aqui a atenção de todo mundo. Paulo não chegou ali em Éfeso e fez uma grande representação teatral. Ou Paulo não fez aquela estrutura de mágica para chamar a atenção das pessoas. Ou Paulo não usou aqui de recursos para ludibriar as pessoas. O que Paulo fez? Pregou a palavra, que não era algo que vinha de si mesmo, mas era a explanação, a explicação, o anúncio daquilo que Cristo Jesus fez e das implicações daquilo que Cristo Jesus fez na vida daquelas pessoas. A pregação é absolutamente central. Hoje muitas vezes nós vemos igrejas fazendo coisas. Por exemplo, tem uma igreja em Manaus que fez um sorteio de um carro de luxo para tentar atrair pessoas. Houve igrejas que colocaram ringue de boxe e tantas outras coisas. Nós precisamos ter consciência que a única coisa que é capaz de transformar o coração humano é a palavra de Deus. Não é a palavra de quem está à frente, mas é a palavra de Deus sendo anunciada, sendo contada, sendo trazida até nós como arautos que proclamam a palavra do nosso Deus. E por isso nós precisamos de um carinho, de um respeito, de uma seriedade muito grande com a palavra de Deus. E isso traz uma grande diferença na vida da igreja, nas nossas vidas. Ao proclamar a verdade do Evangelho, aqui Paulo anuncia para eles. E agora ele pode dizer: olha, vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Que coisa maravilhosa, Paulo com essa consciência, dizendo: eu preguei a verdade para vocês, vocês já ouviram, vocês conhecem, vocês sabem. Ou poder chegar ao final da sua vida, como ele diz, combati o bom combate. Por que ele combateu o bom combate? Porque ele pregou o Evangelho, porque ele viveu para Deus, porque ele anunciou a palavra da verdade. Aquele pessoal ouviram, eles deram ouvidos, eles deram crédito, eles levaram a sério a palavra de Deus, eles realmente se renderam a esse Deus. E a verdade é as boas novas da salvação, como diz Romanos capítulo 10, diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Grifa isso na sua vida, não apenas na sua Bíblia.
quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, há uma diferença entre judeus e gentios, uma vez que nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente a todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa impressionante. É no nome do Senhor, é na palavra do Senhor, é no que Cristo Jesus fez que nós encontramos a salvação. E isso deve ser anunciado, isso deve ser contado, isso deve ser compartilhado. E isso realmente traz a transformação na vida quando as pessoas creem, quando as pessoas acreditam, quando as pessoas levam a sério. E é isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja. Em primeiro lugar, eles creram na pregação do Evangelho, eles ouviram e acreditaram. Em segundo lugar, ele diz assim, que o Espírito Santo de Deus vem sobre aquele que crê, vem sobre aquele que acredita. Ele diz assim, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o Espírito Santo que havia prometido. Olha que coisa impressionante, o Espírito Santo de Deus é Deus presente de maneira espiritual sobre as nossas vidas. Ele se faz presente para cuidar, para conduzir, para direcionar, para nos aproximar de Deus, para nos atrair com o seu amor. Ele se faz presente nos dando a direção, nos orientando e nos direcionando de acordo com o propósito da palavra de Deus. Ele é o grande intérprete das Escrituras, porque através do Espírito Santo que nós realmente compreendemos que as Escrituras são aplicadas no nosso coração, que as Escrituras fazem a diferença na nossa vida. Sem a bênção, sem a presença do Espírito Santo, nada é possível, porque Deus Pai, Ele marcou, Ele escolheu, Ele abençoou e Ele adotou como filhos. Jesus Cristo, Ele morreu para nos resgatar dos nossos pecados, e o Espírito Santo vem sobre aqueles que creem como um selo, e eu já vou explicar o que é isso, que nos garante, que nos assegura que essa bênção da salvação, ela vai permanecer de maneira constante na nossa vida. E olha que interessante, uma coisa que nós precisamos perceber: não existe dois tipos de crente, aquele que tem o Espírito Santo e aquele que não tem o Espírito Santo. Porque muitas vezes, ao distorcer o contexto, se anuncia como se o Espírito Santo fosse uma bênção posterior, no sentido de que as pessoas, elas creem em Cristo Jesus e aí se converte todo mundo, aí ela começa a caminhar, deixar de fazer alguma coisa, fazer outra, começa a frequentar cultos, começa a ter um certo nível de desenvolvimento na vida cristã e depois é abençoada com a segunda bênção, que é o Espírito Santo. Quero dizer, não é assim. Paulo deixa bem claro: quando vocês creram, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo foi colocado sobre vocês. No crer, no momento onde nós selamos a nossa eleição, acreditando em Deus, confiando em Cristo, se rendendo a Cristo, reconhecendo que Ele é, sendo atraído por Cristo, reconhecendo que somos pecadores e dando glórias a Cristo, o Espírito Santo se faz presente na vida da pessoa, de tal forma que o Espírito ajuda a interpretar as Escrituras, ajuda na caminhada, que o Espírito Santo muitas vezes, quando a gente está no meio da tentação, ele nos ajuda a lembrar da palavra de Deus e voltar para o centro, que o Espírito Santo se faz presente. E o Espírito Santo não é uma segunda bênção, não se trata de uma segunda bênção, mas tudo isso acontece exatamente na hora da salvação. Portanto, não há dois tipos de crente, mas somente um, aqueles que creem realmente em Cristo Jesus, e evidentemente a partir disso eles são abençoados com o Espírito Santo. É bem verdade que há momentos na sua vida que você está mais conectado com a influência de Deus.
que a sua vida está mais direcionada por Deus, que você está mais convicto de Deus, que você está mais próximo de Deus e mais distante do pecado. Isso é chamado de plenitude do Espírito Santo, quando Ele está nos dirigindo de maneira plena, quando a gente está anulando as naturezas carnais e se concentrando nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, naquilo que o Espírito Santo traz nas nossas vidas. Mas isso tem a ver com o ser guiado, mas não significa que o Espírito Santo não se faz presente desde o início, desde o momento onde nós cremos e acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo conduz a uma vida de santidade. A evidência da presença do Espírito Santo tem a ver com uma vida que tem coerência com esse Deus, com esse Espírito Santo. Crer significa ser dominado por uma convicção que altera a nossa maneira de pensar, que altera a nossa maneira de agir, que altera as nossas atitudes, onde nós deixamos de fazer simplesmente aquilo que nos vem à cabeça, e nós passamos então a considerar aquilo que agrada a Deus, aquilo que honra a Deus, aquilo que Cristo Jesus ensinou. Crer e confessar com a boca, como ele diz aqui, nós precisamos levar em consideração que naquele contexto os judeus estavam fazendo perseguições, que naquele contexto, nesse momento, começa a surgir as perseguições também pelos romanos, e as pessoas, elas pensavam muito bem, antes de confessar com a sua boca que criam em Cristo Jesus. Crer tem a ver com uma convicção profunda, sincera, que altera nosso pensamento, que altera a nossa forma de olhar para o mundo, porque nós passamos a considerar a perspectiva que agrada a Deus como ponto principal, como ponto central. E essas convicções, elas nos dominam, essas convicções, elas nos controlam, elas são bases essenciais para a nossa vida, para o nosso jeito de viver. E eu quero dizer para você, a evidência do Espírito Santo não se trata simplesmente sobre um tipo de dom, seja ele qual for. Muitos dizem assim, olha, a evidência do Espírito Santo é o dom de línguas. Outros dizem, a evidência do Espírito Santo é tal coisa. Eu quero dizer, o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus nos 4 livros principais que falam sobre os dons, que é Efésios, Romanos, 1 Pedro, e aí você vai encontrar também ali Atos, né? Atos capítulo 2, eles nos deixam claro que o Espírito Santo capacita sim, mas capacita com dons diferentes. A uns Deus dá espírito de sabedoria, a outros Deus dá espírito de liderança, a outros Deus dá sim o dom de línguas, de interpretação de línguas. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Não é o tipo de dom que caracteriza se nós estamos em Cristo, mas o primeiro lugar, o Espírito é santo. Sem vida de santidade, sem vida com o Espírito Santo. O Espírito é santo e ele produz uma vida de santidade voltada para Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante. Em outras palavras, significa que a vida prática é a prova cabal e definitiva de que nós realmente estamos em Jesus Cristo. A vida prática, maneira como a gente enfrenta o dia a dia, se a gente enfrenta com fé, com esperança, se a gente enfrenta, deixa de lado as coisas que não têm a ver com Deus e realmente busca agir na nossa simplicidade, mas busca agir conforme os princípios de Deus, essa é a evidência verdadeira, cabal e definitiva, se nós estamos realmente em Deus e se realmente o Espírito Santo está em nós. Ele influencia a nossa maneira de agir, de viver e de pensar. A evidência da presença do Espírito Santo você pode encontrar ali em Gálatas capítulo 5. Diz assim:
Gálatas 5, eu vou ler aqui a partir do verso 19. Se você quiser, você muda a sua Bíblia lá para Gálatas capítulo 5, deixa o dedo em Efésios, que a gente vai voltar aí, mas só para a gente ter um pouquinho mais clareza de que de fato o que é a evidência do Espírito Santo nas nossas vidas. No verso 19, ele vai fazer aqui inclusive um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Então ele começa descrevendo quais são as obras da carne, dizendo o seguinte: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Olha o que ele está dando. Ele está nos ajudando a entender como avaliar realmente a presença de Deus, do Espírito Santo. Então ele diz assim: olha, tem um tipo de vida que evidencia uma vida que não anda com Deus, que evidencia as obras da carne. Ele diz, tem o seguinte: nessas obras da carne tem imoralidade, tem impureza, e ele faz a lista de coisas que estão presentes na vida e que evidenciam que o Espírito Santo não está nessa pessoa. Mas agora veja como ele nos chama a atenção para qual é o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Ou seja, uma árvore produz o fruto correspondente. Se você planta um pé de bananeira, ele vai produzir um pé de banana. Se você planta ali, eu lembro uma ocasião que nasceu sozinho, no fundo de uma casa que eu morava em Londrina, um pé bonito de uma árvore que eu não tinha muita noção se era laranja ou se era limão, e eu fui deixando aquela planta crescer, e quando ela crescer e deu o primeiro fruto, eu peguei rapidamente, eu provei, e era laranja lima. Ou seja, pelo fruto eu conheci o tipo de árvore que tinha naquele momento. E aqui ele diz assim: qual é o fruto que está presente na vida daquele que tem o Espírito Santo? Então veja a descrição que ele dá aqui do fruto do Espírito, a partir do verso 22. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Olha o que ele está dizendo: aquele que tem o Espírito Santo não é aquele que roda, não é aquele que bate no peito para se impor na igreja, não é aquele que tem uma posição diferenciada, mais alta para sentar, uma cadeira mais bonita. Na verdade, aquele que tem o Espírito Santo é exatamente aquele que vive em amor, aquele que vive numa alegria que não é apenas baseado no que os nossos olhos veem, mas na dependência do Deus. É aquele que tem paz, é aquele que tem paciência, que tem amabilidade, que tem bondade, que tem fidelidade, que tem mansidão, que tem domínio próprio, que não explode de qualquer maneira, mas tem domínio próprio em si mesmo. Em outras palavras, o fruto do Espírito Santo você não visualiza a partir de um culto, mas você consegue visualizar numa convivência, numa vida diária, num dia a dia andando com Deus. É isso que evidencia a presença do Espírito Santo. Há uma mudança de vida, uma mudança de estilo de viver, há uma coerência prática, há um temperamento dominado pelo Espírito Santo, há atitudes dominadas pelo Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente dizendo assim: olha, nós temos o Espírito Santo, os batistas não têm. Olhe para a vida, para ver se realmente está vivendo. Não estou dizendo que só os batistas são salvos, muito pelo contrário. Nós sabemos que só quem está em Cristo salva. Mas a evidência não se dá em apenas dizer ou falar algum tipo de expressão incompreensível no português. Mas a evidência se dá manifestando em si mesmo o fruto do Espírito Santo.
Por isso eu digo para você, ser cristão é mais do que simplesmente erguer a mão quando alguém disse, olha, você acredita em Cristo? E eu disse, eu acho que eu acredito. É mais do que simplesmente vir à frente. Ser cristão é viver com Cristo, é levar Cristo a sério. Por isso que eu gosto tanto dessa expressão e que eu repito constantemente, levar Deus e a sua palavra a sério. Essa é a evidência de que nós realmente pertencemos a esse Deus. E ali em Gálatas, no verso 24, ele continua descrevendo a vida daquele que tem o Espírito Santo. Ele diz assim, aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas. Ou seja, crucificar as paixões e os desejos humanos é o seguinte: há dentro de nós, há em cada um de nós desejos carnais, desejos sensuais, desejos de ser o mais importante, desejo de ser o melhor, desejo de pisar no outro, desejo de se sentir melhor, empurrando o outro para baixo, desejo muitas vezes de mentir, desejo de muitas vezes fazer coisas totalmente opostas a Deus. E aquele que tem Cristo verdadeiramente, ele crucifica esses desejos, ele busca anular esses desejos, ele não segue esses desejos na sua vida, e ele vai abafando tudo isso, e vai vivendo com amor, com alegria, com paz, com paciência, com amabilidade, com bondade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. A bênção do Espírito Santo, ela foi dada por Deus, e é ela que nos capacita a uma vida prática, coerente com a palavra do nosso Deus. João capítulo 14, verso 15 diz, se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. Olha a promessa de Cristo Jesus antes do Espírito ter vindo. Eu vou dar para vocês um outro encorajador, e esse aqui não vai te deixar, ele estará convosco, ele estará presente na sua vida, ele vai estar aqui contigo, ele nunca vai lhe deixar. No verso 18 diz, quem ama faz o que eu ordeno, meu Pai o amará, e nós viveremos para morar nele. Quem não me ama não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar outro encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu disse. E ainda Atos capítulo 1, verso 8 diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que eu quero dizer para você é que não existe nenhuma hipótese de vida cristã sem o Espírito Santo, e que esse Espírito Santo lhe conduz uma vida de santidade, lhe conduz uma vida de coerência com o Evangelho. Esse Espírito Santo faz com que a gente tenha um estilo de vida que agrada a Deus e que vai nos ajudando a trilhar nos caminhos de Deus. Tudo acontece e aconteceu exatamente da maneira como foi preparada pelo próprio Deus. Desde o início ele vem cumprindo o seu plano. Então, Jesus Cristo veio e havia sido prometido há muitos tempos anteriores, e ele chegou exatamente no momento certo, quando havia exatamente tudo preparado de acordo com o que Deus havia planejado. Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, morreu na cruz para nos perdoar o pecado, e ele envia o Espírito Santo exatamente no momento certo, numa coincidência muito interessante, coincidência entre aspas. Era uma festa chamada Festa da Colheita, onde eles estavam celebrando os 50 dias depois da Páscoa, por isso Pentecostes. E Deus inaugura
aquela presença do Espírito Santo, com uma grande colheita de almas, com uma grande colheita de pessoas se rendendo a esse Deus, reconhecendo quem Ele era e se convertendo a Deus. Agora veja que coisa realmente maravilhosa para as nossas vidas. O Espírito Santo garante a perseverança dos santos. O Espírito Santo garante a perseverança dos santos. Diz no verso 14 de Efésios capítulo 1, ele diz assim: o Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor da sua glória. Isso tem um significado muito grande, isso tem um significado muito especial, isso traz sobre nós uma certeza inabalável. Ele diz que quando nós ouvimos, quando nós cremos nas boas novas do Evangelho, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O que isso significa? Que selo que é esse? Do que ele está falando? Para a gente entender, a gente tem que voltar na maneira como as pessoas, as autoridades se comunicavam naquela época. Não tinha Facebook, não tinha como gravar vídeos para o YouTube, não tinha como mandar e-mail, não tinha correios como nós temos hoje. Havia um sistema bem mais elementar, onde os reis e as autoridades, eles tinham pessoas de confiança que levavam suas correspondências até onde eles queriam. Como ele conseguia governar uma região tão grande, sendo que ele não podia assistir na sua TV o que estava acontecendo do outro lado? Ele colocava lá pessoas de sua confiança, às vezes um filho, às vezes alguém que era muito próximo a ele, e cada um governava uma parte e ele governava sobre todos. Então esse rei ou esse imperador, ele constantemente tinha que fazer as suas comunicações àqueles que estavam distantes. E eles começaram a fazer comunicações, mas daqui a pouco o sujeito que estava levando começou a alterar, começou a receber ali uma propininha para fazer alterações, né? E então os reis adotaram a seguinte postura: eles começaram a pegar as suas cartas, escrevê-las, às vezes no couro de um animal, às vezes ali no papiro, enrolar elas de uma maneira onde ficava bem enrolada, amarrar ali de alguma forma e colocar cera sobre aquela carta como se fosse um lacre. E nesta cera, eles então colocavam marcas pessoais, como por exemplo um carimbo ou um anel, que era o símbolo da família. Então ele fazia aquela carta dando orientações para o sujeito que estava lá do outro lado, ele enrolava aquela carta e ele então colocava a cera e colocava o selo, que era o carimbo, a grande maioria das vezes do seu anel pessoal, e aí marcava aquilo e entregava para outra pessoa levar. Aquele selo, aquele carimbo com a marca do anel, era a garantia de que a carta chegou sem alteração. Então do outro lado, muitas vezes a pessoa já conhecia e ela olhava para ver se realmente era o anel verdadeiro, comparava com outras cartas que ele havia recebido e que ele havia guardado, ou muitas vezes, no caso de um filho, ele tinha um anel exatamente igual, onde ele podia comparar para ver se era integral ou não. E uma vez que aquele selo não era alterado, então ele abria aquela carta e ele lia, não apenas como uma carta qualquer, mas sabendo que eram palavras do próprio rei. Era assim que eles procediam, era assim que eles faziam. E agora Deus usa exatamente essa comparação para dizer sobre nós: o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até quando? Olha que bênção! Até quando Jesus Cristo voltar, até quando Deus nos resgatará como sua propriedade. Essa é a maneira como Deus olha. Deus é Ele que nos sustenta. Assim como nós podemos ter convicção de que nós estamos em Cristo, porque Ele nos atraiu para si, assim como nós podemos ter convicção de que nós estamos em Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados, nós também podemos ter convicção de que o Espírito Santo cuida de nós, de que o Espírito Santo nos sustenta, de que o Espírito Santo nos pega pela mão,
de que o Espírito Santo nos conduzirá até o dia da redenção final. Não sou eu que me seguro na minha vida cristã. Se fosse pela minha força eu caio, se for pela minha convicção de vez em quando ela balança, se for por mim mesmo eu caio. Mas o Espírito Santo cuida, me levanta quando eu estou abatido, me ergue quando eu estou precisando, puxa a minha orelha quando eu estou pensando ou trilhando rumos perigosos. Ele me direciona, Ele me sustenta e Ele me garante até o dia da volta de Cristo. Por isso que eu posso dizer com toda a convicção que eu tenho certeza da minha salvação. Não porque eu tenho certeza de que eu não vou falhar, mas porque eu tenho certeza que o meu Deus, através do Espírito Santo, jamais falhará na minha vida, jamais deixará de cumprir tudo aquilo que Ele nos assegura. O Espírito Santo nos sustenta. Eu não creio que permanecerei na vida cristã porque sou bom, eu não creio que permanecerei na vida cristã porque sou pastor, mas eu creio que permanecerei na vida cristã porque o Espírito Santo me sustenta. E quando eu cair, Ele me levanta, Ele me ajuda, Ele me traz para o trilho, Ele me traz para o rumo novamente. O Espírito Santo é a garantia até o dia de Deus nos resgatar. Nós temos consciência de que algo está sendo feito conosco e de que é um poder maior que está nos tomando pela mão, que está nos sustentando e que está presente em cada um de nós. Eu não estou dizendo aqui que às vezes a gente não se afasta, que às vezes a gente não cai, não se desvia, que às vezes a gente não trilha caminhos perigosos. Isso pode acontecer. Teve até uma ocasião lá em Corinto, onde havia um homem que estava tendo relacionamento com a sua mãe, e ele é advertido de maneira extremamente severa, e Paulo diz o seguinte: entrega este homem para Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Olha o que está dizendo. Era alguém que havia sido convertido por Deus, era alguém que realmente havia sido comprado por Cristo Jesus, era alguém que havia sido salvo por Cristo, mas era alguém que começou a trilhar rumos totalmente contrários, totalmente opostos. E Paulo orienta dizendo o seguinte: larga, deixa, entrega a Satanás, para que ele realmente, o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do juízo. Em outras palavras, quando a gente não leva a sério Deus, a sua palavra e o Espírito Santo, coisas terríveis como essa pode acontecer, para dizer entrega para Satanás. E ai daquele que recebe disciplina dessa forma, que recebe punição dessa forma. Terrível coisa é passar por isso. Mas se Deus prometeu, num determinado momento a ficha cai, num determinado momento ele se volta, num determinado momento ele se aproxima de Deus e é recebido de novo. Você conhece aquela história linda do filho pródigo, de um sujeito que era filho, que nunca deixou de ser filho, que era um filho amado do seu pai, mas que daqui a pouco começa a ter umas ideias meio doidas na cabeça. Começa a dizer assim: acho que meu pai não sabe lidar com as coisas, eu acho que eu quero meu dinheiro, quero minha herança, eu quero viver a minha vida, eu quero gastar do meu jeito, eu quero trilhar da minha forma. E esse homem, ele vai experimentando, esse filho vai experimentando a dor disso, porque ele acha que tudo ia ser lindo e maravilhoso a partir do momento que ele pegasse a sua herança, deixasse de seguir os princípios do seu pai e passasse a seguir os seus próprios princípios. E esse homem vai se desviando a tal ponto de ele torrar tudo e não ter mais dinheiro, e daqui a pouco ele, para ter uma comida, ele está trabalhando ali cuidando de porcos, e a fome dele é tão grande que daqui a pouco está ele e os porcos comendo lado a lado. Nenhuma menção ao tigre, nenhuma menção ao Palmeiras aqui, apenas o texto bíblico que nos diz que ele estava comendo do lado dos porcos, comendo a mesma comida, o mesmo tipo de refeição, o mesmo tipo de lavagem como a gente
antigamente utilizava, né? Hoje se cria porcos com ração balanceada, mas há um tempo atrás, aquele porquinho caipira, que é uma delícia, que é feito na lata de banha, ele era cuidado com lavagem, ele era cuidado com resto de comida, e aquele menino está experimentando o resto de comida, e a ficha cai. Que porcaria que eu fiz da minha vida. Que coisa, onde eu vim parar? E aí ele começa a pensar, poxa, os empregados do meu pai, olha, eles comiam bem, eles tinham boa comida, eles eram bem cuidados pelo meu pai. Eu vou lá pedir um emprego, eu sei que eu não mereço ser filho, mas eu vou lá pedir um emprego para o meu pai. E ele chega lá e ele é recebido com uma grande festa, com uma grande celebração, lhe é colocado no dedo o anel como símbolo de família, ele é vestido e ele é realmente recebido com amor por aquele pai, e isso nos mostra como Deus nos trata. Eu digo para você, terrível coisa é ir comer com os porcos, mas ao mesmo tempo, que bênção é saber que Deus nos recebe, nos acolhe, nos ama, nos restaura, nos traz de novo para si, nos purifica, tira toda aquela característica de alguém que mergulhou no mais profundo do pecado e é recebido de uma maneira grandiosa por Deus. O amor de Deus está sobre as nossas vidas, isso é algo impressionante, nada faz ele mudar de ideia quanto a isso. Nada faz ele mudar de ideia quanto à sua adoção. Ele nos adota como filhos, e uma vez filhos de Deus, filhos para sempre. Ele não é aquele que diz assim, se você de repente fizer alguma coisa, você vai deixar de ser meu filho. Pelo contrário, ele disciplina e ele puxa para perto de novo de uma maneira impressionante. Deus nos atrai com seu amor e nos traz ao arrependimento. Ele nos cativa para si, o seu amor nos constrange, o seu amor nos leva a repensar a vida, o seu amor nos aproxima de uma maneira muito especial. Ele nos sustenta, apesar de nós mesmos. Por isso confie nele, na garantia da sua salvação. Ele nos cuida, não pela nossa capacidade, mas pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua bondade. E o Espírito Santo faz isso, é a garantia de que estaremos no reino dos céus. Eu quero dizer mais uma coisa que se torna muito comum nos dias de hoje. Ainda que eu tenha Alzheimer, ainda que eu não lembre mais meu nome, ainda que eu não lembre mais quem foi meu pai, quem são os meus filhos, onde eu morei, ainda que eu esqueça partes que eu sei de cor da palavra de Deus, Deus me sustenta, Deus cuida, e eu não vou durar um dia mais, ou um dia menos do que aquilo que Deus tem para mim. Não tem nada mais consolador e confortador do que isso, ainda que eu bata a cabeça e me torne mentalmente incapacitado. Deus cuida, o Espírito Santo sustenta, e a minha salvação está garantida, porque ela não é conquistada pela minha capacidade intelectual, ela é conquistada por Cristo Jesus naquela cruz, e é garantida pelo Espírito Santo. Por isso eu digo para você, não confie em si mesmo, confie em Deus, confie em Jesus Cristo, confie no Espírito Santo, confie na Trindade Santa, confie nesse Deus bondoso, amoroso, grandioso, que deu o seu Filho no nosso lugar. Coloque a sua confiança nele, coloque a sua esperança nele, coloque a sua certeza nele, coloque a sua espiritualidade toda nele, e reconheça, ainda que eu seja pecador, esse Deus me sustenta, esse Deus vai cuidar de mim. Ainda que eu tenha intenções, ainda que eu tenha uma natureza pecadora, esse mesmo Deus vai me ajudar
através do seu Santo Espírito, para que eu crucifique a minha natureza e viva para Ele, para a honra e glória dEle. E aqui é uma outra aplicação muito interessante para as nossas vidas: viva para o louvor da sua glória. Porque quando nós achamos que é por nós mesmos, nós achamos que nós merecemos o elogio, que nós, poxa, eu sou um cara legal, poxa, eu sou um cara que tenho buscado andar no caminho do Senhor. A gente começa a querer elogiar a nós mesmos. E eu digo para você, esquece tudo isso. Os elogios são para Deus, o reconhecimento é para Deus, a glória é para Deus, o aplauso é para Deus, o louvor é para Deus. Foi Deus Pai que nos salvou. Foi Deus Filho que se entregou para nos dar a salvação e derramou o seu sangue. É Deus Espírito Santo que nos sustenta e que cuida e que nos conduz. Por isso, toda a glória tem que ser para Deus. Eu acho muito interessante, eu já contei aqui algumas vezes, mas eu gosto demais dessa história de John Newton, que foi um homem muito cruel, um daqueles homens repugnantes, porque ele era um traficante de escravos. Ele ia, comprava ali na África, ele comprava os escravos que eram presos em guerra, levava nos seus navios fedorentos e levava essas pessoas para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Ele tinha um navio que mercadejava isso, e no momento ele reconhece Cristo como Senhor e Salvador, e ele para com tudo isso, e ele tem uma vida transformada, e ele vai envelhecendo, e as pessoas admiram sua história e sua transformação de vida, e a influência que ele fez depois na vida de outras pessoas, ajudando inclusive no combate à escravidão, como influenciando um dos deputados da Inglaterra para que esse fosse extremamente atuante por longos anos e conseguir na Inglaterra a abolição da escravatura, e depois isso influenciar todo mundo. E chega um repórter para esse John Newton e pergunta: escuta, como é que é a sua história, como é que é tudo isso? E John Newton diz assim: olha, eu não lembro mais nada, eu só lembro que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é um grande Salvador. Que assim seja na nossa vida, que a gente nunca esqueça quem nós somos por nós mesmos, pela nossa natureza, pelo nosso próprio ser, pelas nossas próprias inclinações, pelos nossos próprios desejos. Que a gente nunca esqueça quem é esse Senhor, esse Cristo Jesus, que nos salva, que nos sustenta, que cuida de nós. E eu digo para você, nós podemos ter uma tranquilidade tão grande, que ainda que o nosso cérebro se vá por completo, ele ainda nos sustenta, porque o Espírito Santo é o selo que nos assegura até o dia final. Por isso eu digo para ti, viva como filho da luz. Sua fé é do tipo que produz atitude prática, ou você tem vivido mais na teoria do que na prática o Evangelho? Eu quero dizer para você, a Bíblia, ela não é teórica, ela não é simplesmente para você discutir com outro que é de uma outra religião. A Bíblia é para ser prática, é para ser vivida, porque é assim que ela transforma a nossa vida. Efésios 5 nos diz assim: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre todos os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filho da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, os expondo à luz. Mesmo o apóstolo, o mesmo Paulo diz: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. O cristão é como uma luz no meio da escuridão. O cristão, ainda que todo mundo esteja fazendo coisas contrárias a Deus, o cristão é aquele que permanece fiel aos princípios e aos valores de Deus.
Confie na Trindade Santa, confie na eleição de Deus, na redenção de Cristo e no selo do Espírito Santo. Como diz Colossenses, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao povo santo, aquele que vive na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. E ame a Deus acima de tudo, porque o amor a Deus, a ter Deus realmente como uma consideração enorme, entender que é importante levá-lo a sério, transforma as nossas vidas. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amamos o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo lhe oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Deus Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vivem para sempre. Veja como a ênfase está na prática, veja como a ênfase está numa vida, num dia a dia, andando com Deus. Essa é a evidência cabal de que realmente nós estamos com o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E reconheça, se você reler esse texto que nós temos estudado ao longo dos últimos 5 domingos, você vai perceber que ele sempre diz, é por meio de Cristo, é por meio de Cristo, é através de Cristo, é por meio do Filho. O que significa que nós precisamos reconhecer que tudo isso, todas as bênçãos espirituais, só são possíveis porque Cristo Jesus morreu na cruz no nosso lugar, porque Ele realmente viveu uma vida de amor, de entrega pessoal, Ele se doou no nosso lugar, Ele realmente trocou de lugar conosco, assumindo sobre si os nossos pecados e morrendo na cruz para nos perdoar. O seu corpo foi surrado, o seu corpo foi pregado na cruz, Ele morreu, o seu sangue foi derramado, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ter a alegria da salvação, a certeza da salvação. Por isso, renda-se e reconheça a grandiosidade desse Cristo Jesus nas nossas vidas. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento, e eu quero lembrar a você que a ceia, ela é um memorial deixado por Cristo Jesus. O pão representa o corpo que foi dado em nosso lugar. O cálice representa o sangue que foi vertido em nosso lugar. Eles nos lembram que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Eles nos lembram que nós somos salvos por Cristo, que Ele é um Senhor maravilhoso, que Ele é um Senhor bondoso, que Ele se entregou em nosso lugar. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e orar ao Senhor, agradecendo por esse amor maravilhoso que se doou em nosso lugar. Ore ao Senhor nesse momento, reconhecendo a grandiosidade de Cristo Jesus, o Salvador de nossas almas. Querido e grandioso Deus, Pai amoroso, Pai bondoso, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tão grande amor. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, reconhecendo que nós somos pecadores, mas que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo nos mantém de pé. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por Cristo Jesus, que se entregou no nosso lugar. Nós Te louvamos, ó Deus, e dizemos que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti,
porque Tu és o único digno de ser louvado e exaltado por tão grande salvação. Obrigado, Cristo Jesus, porque nós não seríamos capazes de resolver o problema do pecado por nós mesmos, mas nós reconhecemos, ó Deus, Teu Filho fez o que nós não podíamos fazer. Cristo Jesus se entregou, se doou, o Seu corpo foi entregue por nós no Calvário, o Seu sangue foi vertido por nós no Calvário, e nós agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação, por tão grande amor, por essa graça maravilhosa que transbordou sobre as nossas vidas, através de Jesus Cristo. Amém, ó Deus, amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor, e eu convido você para estar vindo aqui pelo centro para pegar os elementos e depois retornando pelas laterais. E criminosos e para hipócritas, assim como eu. Minha vergonha e os meus pecados e toda a culpa foi pregada em Suas mãos. Seu amor sangrou por mim, rios de sangue carmesí, derrotado foi o inferno, Sua morte na cruz é minha salvação. A Sua incrível graça posso sentir e crer, corre em minhas veias o sangue de Jesus. Minha alma está segura, em Tuas mãos estou. Seu amor sangrou por mim, rios de sangue carmesí, derrotado foi o inferno, Sua morte na cruz é minha salvação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que tira o meu pecado. Cordeiro Santo de Deus, me faz viver de novo, me faz viver de novo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, que tira o meu pecado. Cordeiro Santo de Deus, me faz viver de novo, me faz viver de novo. Seu amor sangrou
Pai amado, Pai santo, quero te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial, pelo imenso privilégio, Senhor, de poder estar aqui juntos, reunidos, participando do corpo e do sangue do nosso Jesus. Obrigado, Senhor, pelo grande feito ali na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque eu não conseguiria, eu não morreria, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque com esse feito o Senhor garantiu o céu para mim. Eu posso dizer que sou salvo, não pelo que realmente faço, mas pelo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. E os meus irmãos estão aqui neste momento, Senhor, relembrando este momento tão especial e participando do corpo e do sangue de Jesus. Nós só podemos dizer: obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Senhor, pelo grande feito ali na cruz do Calvário. Por isso nós podemos dizer que somos felizes, estamos felizes, independente do que aconteça em nossa vida. Podemos dizer que somos felizes porque vamos morar no céu, vamos sentar na mesa e vamos participar junto contigo ali nas bodas, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai querido, obrigado. Amém. Amém. Você tem em suas mãos o cálice e o pão. Este pão representa o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós naquela cruz. A palavra de Deus nos diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Em memória daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Comamos o pão. Você tem também em sua mão um pequeno cálice. Este cálice representa o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado na cruz para pagar pelos nossos pecados. A Bíblia diz: do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, bebamos o cálice. A palavra do nosso grandioso Deus continua dizendo: pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Olha que coisa maravilhosa, olha que esperança espetacular. Cristo Jesus voltará, e cada um dos seus estará ao seu lado. O Espírito Santo nos garante, nos assegura de que nós estaremos com Ele neste dia. E nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por tão grande amor, por tão grande esperança de um Cristo Jesus que virá até nós e nos sustentará durante toda a vida espiritual. Uma vez mais eu convido você para estarmos orando ao Senhor. Querido Deus, grandioso Deus, estamos reunidos aqui como teu povo. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que estenda a tua boa mão sobre a vida de cada pessoa aqui. Que o Senhor, ó Deus, esteja sustentando cada um na fé. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando. Que o teu Espírito Santo esteja direcionando. Que o Senhor, ó Deus, esteja de uma maneira muito especial conduzindo os passos de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, os desafios e as lutas que cada um enfrenta, as dificuldades, as tentações.
E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que esteja de maneira muito especial capacitando para viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida bonita, uma vida, ó Deus, de uma maneira que realmente leva o teu nome a sério. Abençoa cada um aqui, cuida, protege, sustenta e conduz o teu povo para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Seu amor sangrou por mim, rios de sangue carmesí, e derrotado foi o inferno. Sua morte na cruz é minha salvação. A sua incrível graça posso sentir e crer. Corre em minhas veias o sangue de Jesus. Minha alma está segura, em tuas mãos estou. Seu amor sangrou por mim, rios de sangue carmesí, e derrotado foi o inferno. Sua morte na cruz é minha salvação. Sua morte na cruz é minha salvação. Amém. Uma ótima semana a todos e que Deus os abençoe. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Eis o